Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É motivo de alegria estar mais uma vez aqui com parte da igreja do Senhor que está se preparando para morar nos céus. O coração transbordante de alegria. E nós já queremos, aleluia, louvar a Deus pela vida do pastor Jeová de Aquino, pela vida de cada obreiro, pela vida da irmã Benedita, que entrou em contato conosco. E queremos louvar também a Deus pela vida da irmã Flávia, que foi o canal, para nós chegarmos aqui desta vez. Vamos, sem perda de tempo, abrir as nossas Bíblias Sagradas no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 10. Glória a Jesus. Eu não serei extensa, mas preciso de entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Mateus capítulo 10. Vamos fazer uma leitura numa trocadilha. Você lê, eu leio um e a igreja me responde com dois. Nós vamos assim até o versículo de número 9 a 10. Amém? Pode ser? Vamos lá. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Amém. Segura aí um pouquinho, eu sei que está aqui, Aleluia, no telão. Nós vamos repetir, eu conto de 1 até 3, e nós vamos repetir o versículo de número 1. Amém? 1, 2, 3. Deu-lhes poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvamos o Senhor por essa rica oportunidade, porque Ele tem todo o domínio e toda a autoridade nas suas mãos. Amados, quando, aleluia, eu recebi a oportunidade, eu fiquei sabendo que eu ia ministrar aqui, eu venho conversando com o Senhor, e o Senhor, Ele firmou essa palavra aqui no meu coração. Quando nós meditamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nós vamos ver que Mateus, ele foi escrito cerca do ano 60 depois de Cristo, e o tema central do livro de Mateus é mostrar Jesus como o Messias e o Rei dos judeus. Quando nós olhamos para o livro de Mateus, nós vamos ver que Mateus, no capítulo 1, ele já inaugura o capítulo 1 de uma maneira assim, meio que nós vamos ficar como que querendo entender, mas ele vai fazer a genealogia de Jesus Cristo retroceder no capítulo 1, dizendo assim:
livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Quando nós olhamos, irmãos, para esta genealogia aqui, nós vamos ver que nesta genealogia, aqui tem Amonita. Quando nós olhamos para esta genealogia, aqui tem Moabita. Quando nós olhamos para esta genealogia de Cristo, a gente fica assim um tanto e quanto que surpreso. Mas nós vamos olhar e nós vamos ver Deus fazendo assim, protegendo com muito cuidado esta genealogia, porque dela vai, aleluia, ia vir, aleluia, o seu próprio filho Jesus. Ele faz essa genealogia retroceder, e o que me admira é que ele diz, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Quem foi Davi? Davi é aquele que quando a coisa, aleluia, está tranquila, ele vai dar uma volta de férias, aleluia, na sacada do prédio, digamos dessa forma, e ele vai ver, ele vai cobiçar Betseba, e ele, aleluia, pratica duplo pecado, porque depois dele adulterar, ele, aleluia, também pratica um assassinato. Esse aí está na genealogia de Cristo. Quando nós olhamos para a genealogia de Cristo, Davi, aleluia, é da genealogia de Cristo. E aí vem Abraão. Abraão é quem? É aquele quando a coisa aperta, ele vai contar uma meia verdade, e meia verdade para Deus é uma mentira completa. Ele vai dizer que Sara é sua meia-irmã. Quando nós olhamos para esta genealogia, nós vamos ver nesta genealogia, aleluia, ele dizendo, filho de Abraão é Isaque. Isaque é quem? Aquele que pratica o mesmo pecado do pai. E depois de Isaque veio Jacó. Jacó, se fosse nos dias atuais, ele não iria passar fundo, aleluia, cheque sem fundo. Ele ia ficar atrás do computador, só hackeando pessoas, porque, aleluia, ele era suplantador, enganador, aleluia, ele era, aleluia, com a índole um tanto e quanto torcida. Deus está entregando uma mensagem para nós. Você não está plantado na família errada, você está na família correta. Deus não errou de endereço quando ele te plantou nesta família. Então combata o combate de Cristo, peleje por ela, lute pelo seu casamento, guerreie pela vida do seu filho. Eu olho para esta genealogia, eu vou ver prostituta que morava em cima de, aleluia, muro de 9 metros de altura, 6 metros de espessura. É a nossa irmã Raabe, mas ela se converte, e quando ela se converte, ela dá lugar para Deus. Deus me mandou dizer para você nessa noite, por mais que o mundo está tentando despreziorizar o valor da família, a sua família é projeto de Deus. É neste ano de 2025, vai ter virada dentro da sua casa, vai ter virada dentro do seu lar. O seu filho não vai ficar preso, a sua filha vai sair, aleluia, da prostituição. Esta genealogia mostra para nós que é do imperfeito que Deus tira a perfeição, é do imperfeito que Deus faz coisa boa. Ele chama, aleluia, a existência aquilo que não existe para glorificar o teu nome. Mateus de número 2, porque ainda no capítulo 1 Jesus nasce nesta, aleluia, genealogia. No capítulo de número 2, 3 magos, eles empreendem uma viagem, e eles vêm viajando lá do Oriente, porque eles entendem que é nascido o rei dos judeus. Naquela época, irmãos, não era como hoje. Naquela época não tinha Fusca, naquela época não tinha, aleluia, Uber, naquela época não tinha, aleluia, digamos, o trem, não tinha aeroporto. Era hora montado em jumento, e placatá, cansava do jumento, montava no camelo, e vinha eles, aleluia, cansava de ficar montado no lombo do animal, andava a pé. Mas quem tem o propósito de adorar, ele empreende o culto em casa.
casa. Quem tem propósito de adorar, ele atravessa deserto, mas ele não falta. Ele vem com uma entrega dentro do seu coração preparada. O que é que você veio fazer aqui hoje? Eu vim para adorar. E eu vim para dar o meu melhor. Aqueles 3 magos, aleluia, eles empreenderam o culto em casa, porque eles entenderam, aqui é só extensão, aqui é para manter a comunhão, mostrar a harmonia entre nós, mas é extensão daquilo que eu faço em casa. Tem pessoas que vêm para o culto, irmão, e ficam aí esperando, quando fulano der glória eu estou, se alguém der aleluia, eu também dou. Não faço o seu culto, irmão, aleluia, vem para sentir a graça de Deus, independente de quem está do seu lado. E tem uma coisa, eles vêm na veia, aramacanto revanubi taracéria, eles vêm na veia, eles obedecem o comando da estrela. Se a estrela anda, eles andam, se a estrela para, eles param, a estrela anda, eles andam, mas se a estrela para, eles param. Você está entendendo o que Deus está falando? A estrela é a liderança. Se ela fala anda, anda, para, é reunião de terça, não falte então, porque é comando da liderança. A estrela anda, a igreja anda, a estrela para, a igreja para. Perdemos pelejas, porque a gente não sabe obedecer comando. A estrela já parou uma leva de tempo. E tem gente andando sem direção, olhando para o tempo, como se nada tivesse acontecendo. E Deus está no comando. Aleluia, é tempo de parar. E aleluia, tem momento que a estrela está andando e tem crente olhando com cara, como diz o paulista. Ué, que negócio é esse? Ué, irmão, se é para andar, entra no movimento e anda logo, meu querido. Para de amassar barro, igual Israel no deserto. Obedeça o comando da estrela. Aqueles 3 magos, um oferece, a estrela parou. Quando a estrela para em frente à casa de Maria e José, a estrela para, eles batem na porta. Eu posso conjecturar, imaginar, porque a Bíblia me dá direito. Quando a estrela parou, eles batem na porta. Quem sabe José não vem atender. Quando José vem atender, aleluia, o primeiro olha para José, mas ele não vai errar o alvo da sua adoração. José é bom, mas eu não saí do Oriente para vir adorar José. Passam por José, Maria está mais à frente. Eles olham para Maria e falam, ela é agraciada, mas objeto da minha adoração não é Maria. Crente tem que saber o tamanho do Deus que ele adora. Crente precisa de conhecer o Deus que ele serve. Aí eles passam por José, passam por Maria, chega diante do menino. O primeiro, irmãos, ele empreendeu culto em casa. Ele estava na casa dele cantando, aleluia. Se fosse nós mulheres, estaria até na beira da pia, né? Aleluia, cantando. Aí lembrava e ela pegava mais um pouco de ouro. O primeiro chega nos pés do menino e derrama ouro. Ouro fala de poder, ouro fala de autoridade, ouro fala, aleluia, da unção do poder de Deus para fazer obras infinitamente maiores do que nós pensamos, aleluia, do que nós pedimos. O primeiro derrama ouro, o segundo entra, ele não está preocupado com o culto primeiro. Aí o segundo entra e derrama incenso. Incenso, irmãos, fala daquilo que não pode faltar no meio dos crentes. É o que eu vi acontecer aqui hoje. Precisamos de conhecer Jesus
E para conhecer Jesus, nós precisamos de falar com Ele. Porque quem fala com Jesus, aprende que Ele não é um ser inanimado. Ele é um ser vivo que tem boca e fala, que tem mão e toca, que tem pé e que caminha na nossa direção. Aleluia, o nosso Deus, Ele é vivo. Aí, aleluia, o segundo está derramando incenso, entra o terceiro. E quando o terceiro entra, ele não está nem a fim de saber o que os outros estão fazendo. A gente não dá conta nem da vida da gente, mas tem pessoas preocupadas em dar conta da vida do irmão. Aí ele está adorando, um com ouro, outro com incenso. O terceiro entra e derrama mirra. Mirra fala de unção. Unção. É noite de unção aqui neste lugar. É noite que a graça, aleluia, já está sendo derramada desde o primeiro hino cantado. Aleluia. Capítulo 3, João aparece no deserto da Judeia. E ele aparece como uma cana agitada no vento, pregando salvação e anunciando o dia aceitável do Senhor. Mas quando os fariseus chegam, ele troca o sermão. Raça de víbora, bando de surucucu, cascavel. E João está agitado, de repente ele olha e ele vê o menino, ele vê Jesus, o seu primo, melhor dizendo. Aí ele, aleluia, Jesus se aproxima dele, aleluia. E quando Jesus se aproxima, ele diz: João, eu careço de ser batizado. João fala: eu não sou digno de desatar as alparcas dos teus pés. Como que eu posso fazer isso? Ele fala: João, aleluia, isso aqui não é para ibope, meu filho, é para que se cumpra o que machaca suquete, arobia fória síria, no, anobre canto revanúncia. Isso é para que se cumpra o que foi escrito pelos profetas. Jesus, ele é batizado, e no capítulo 4, depois de uma benção, aleluia, sempre vai aparecer, aleluia, Satanás tentando nos entristecer. Depois que ele é batizado, no capítulo 3, capítulo de número 4, aparece Jesus, aleluia. Ele é conduzido para o deserto para ser tentado por Satanás. A gente ser tentado em casa, irmão, não é fácil. Você imagina a gente ser levado para o deserto. 40 dias e 40 noites. A gente faz jejum de 3 dias, a gente fala: sangue de Jesus tem poder, eu não aguento mais, isso dá 24 horas. Quando dá as 48, a gente fala: meu Deus, o que vai acontecer com a minha carne? Jesus está no deserto. E Satanás aparece para tentar Jesus nas 4 esferas. E nas 4 esferas que ele tenta Jesus, ele dá uma aula para nós. Porque deserto é lugar de amadurecimento. Deserto é lugar de aprendizado. Deserto não é para matar, é para forjar caráter de crente. Deserto não é para matar, deserto é para forjar caráter de crente. Deserto é escola. Primeiro, aleluia, aprenda no deserto. Quem não passa pelo deserto não está apto a ensinar. O Satanás aparece, e eu creio que ele espera um dos momentos que Jesus está mais fragilizado pela fome. Oferece pão, oferece riqueza, oferece os reinos. Jesus fala: aí, meu filho, e Satanás, aleluia, tudo isso que você está falando, o meu pai, ele é tão poderoso. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente repreende demônio com a palavra. Capítulo de número 5, quem passa pelo deserto, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele passou pelo deserto, filho do Deus vivo, filho do Deus vivo, mas ele não poupa, ele não poupou, melhor dizendo, nem o seu filho. Capítulo 5, 6 e 7, ele, aleluia, agora, depois do deserto, ele está apto a ensinar. Aí vai começar o sermão da montanha. 5, 6 e 7, só sermão da montanha. Não tem aqui outra coisa. Porque quem passa pelo deserto pode chamar os 12 para ensinar.
E Jesus, capítulo 5, ele já começa a mostrar para os seus discípulos que a coisa não é da maneira que eles estavam pensando, mas é na contramão da lógica humana. Por quê, irmãos? Se você está esperando Deus vir pelos métodos da lógica, Deus não anda na lógica. Aleluia, a matemática de Deus é 5 pães e 2 peixinhos. Aleluia, alimenta uma multidão e ainda sobra 12 cestos. A matemática de Jesus é totalmente diferente, estranho do nosso. Quando nós olhamos para o capítulo 5, versículos, aleluia, 3, capítulo 5, versículo de número 3, 4 e 5, ele vai dizer: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, aleluia, aqueles que choram, porque eles serão consolados. Irmão pobre, chorão, aleluia, manso, a gente despreza. A gente quer andar com uma pessoa tão guerreira que quando a gente dá um grito, ele dá 2. Essas Maria chorona, quem quer andar com Maria chorona, irmão? Jesus está falando: bem-aventurados que choram. É contra a Matias. É mina Cássia, que é para a Puriastéria, avó. Ele está mostrando para nós uma lição. Ele está ensinando para os seus 12, aleluia, que a coisa é totalmente diferente. Ele vai ensinar para os seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Capítulo 5, 6 e 7. Tudo o sermão da montanha. Ele vai instruir os seus discípulos: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada presta, tem que ser pisado e lançado fora. Nós precisamos, de aonde nós estivermos, nós respirarmos e inspirarmos Jesus, colocar Jesus em evidência. Somos luz e precisamos brilhar. A Bíblia vai dizer que ele está ensinando os seus 12 e de repente, aleluia, ele ensinando os seus 12, ele vai dizer da seguinte forma: quando vocês esmolarem, não fica preocupado de ninguém ver a quantidade que vocês estão dando, não. Quando vocês jejuarem, não fiquem preocupados. Não faça como os fariseus, que vão para as esquinas das ruas, para que todos vejam que eles estão abatidos e por isso eles estão jejuando. Jesus está ensinando os seus discípulos. Capítulo 6, ele vai ensinar os seus discípulos como ter vitória. E ele vai ensinar os seus discípulos como orar. E ele diz para ele: quando orardes, aleluia, capítulo 6, versículo 6, mas quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, em secreto, e aquele que vê o que está em oculto, ele sim te recompensará. Não pense que ele não está te vendo, ele está te vendo. Não pense que ele, aleluia, te lançou no esquecimento. Continue no lugar secreto. Os amigos desapareceram, parece que nada, aleluia, vai mudar. Continue orando, porque ele está te vendo. Capítulo 7, para nós adiantarmos a mensagem, ele vai começar dizendo: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vós medirdes os outros, também vos hão de medir a vós. Aí quando chega no capítulo 8 e o capítulo 9 de Mateus, são os capítulos dos milagres. Ele sai da teoria, passou pelo deserto, apto a ensinar, ensinou 5, 6 e 7. Agora ele sai da teoria e ele vai entrar na prática, porque com Jesus, irmãos, a gente vê sinal, com Jesus a gente vê maravilha. O crente vem para terça-feira, aleluia, e pede resposta. Daí a pouco Deus começa a movimentar os céus e terra. Aquele currículo que estava parado, esquecido na gaveta, aleluia, Deus movimenta tudo. O telefone toca e daqui a pouco ele está empregando. Ele vem para a campanha de terça, aleluia, para 12 meses de vitória. Daí a pouco, irmãos, aquele caroço que estava escondido, ele desaparece, porque o nosso Senhor, ele não fica só na teoria, ele entra no sinal, porque ele está em movimento.
capítulo 8, capítulo 9, ele vai curar o cego, o servo do centurião, aleluia, o centurião, nós já sabemos, aleluia, a história dele, o Senhor diga uma palavra daqui, o meu servo fica curado lá, eita fé, tamanha fé, e o Jesus ordena e o servo dele é curado na casa dele. Jesus, ele vai curar, aleluia, os leprosos, ele vai curar, aleluia, a sogra de Pedro, capítulo 8, capítulo 9, ele cura o paralítico de Cafarnaum, ele chama Mateus, no meio de 250 publicanos, aleluia, é tempo, aleluia, que ele está dizendo, eu estou em movimento, eu quero que a minha igreja saiba, e que ela tenha fé, para buscar os sinais, porque eu sou Deus de milagre. Capítulo 10, adiantando, capítulo 10 de Mateus, Jesus vai começar, aqui uma ressalva, do evangelista Mateus, e ele vai dizer, e chamando os seus 12, deu-lhes poder, esse poder aqui do grego, quando nós olhamos esse poder aqui, é uma explosão, é uma fagulha de fogo, é do dinamite, é a explosão da parte de Deus. Ele chama os seus discípulos e fala, eu não saí da teoria, eu entrei na teoria e saí e vim para a prática. Vocês também vão observar, praticando como que é o reino do meu Pai. E ele chama os teus discípulos, e ele diz, eis que eu vos dou poder, para expulsarem, e para curarem toda enfermidade e todo mal. Engraçado, irmãos, que aqui Mateus, ele vai citar o nome dos 12. E eu olhando para esses cabras aqui, eu olho e vejo esses camaradas, eu falo, meu Deus, um pior do que o outro. Jesus, eu seria mais seleta. Eu vou andar com Tomé, um camarada que de vez em quando está igual as ondas do mar, vacilando. Jesus, irmãos, ele é maravilhoso. Porque a tia novikana raça. Porque se ele olhasse para mim e falava essa daí, não dá. Eu não estaria aqui. Eu não teria saído da idolatria. Eu não teria saído do atletismo. Eu não teria, aleluia, abandonado as amizades mundanas que parece tudo muito bom. Mas é só aparência. Ele olha para esses 12 aqui, ele olha para Tomé e fala, Tomé, você é vacilante, mas eu vou te dar, aleluia, uma injeção do meu sangue, você vai ver quem você vai transformar. E Tomé meio vacilão, aleluia, só acredito se eu ver, se eu meter as mãos na ferida. Logo após ele fala, aleluia, Jesus morre e ele se converte. Porque tem coisa, irmão, que a gente nunca vai entender. Quando Jesus morre, se converte, aí ameaçam ele, fala, pode matar, que eu estou preparado para morrer por impror o meu mestre. Pedro, outro, que a gente, aleluia, sanguíneo. E eu falo, mexer com sanguíneo não é fácil, porque eu sou sanguínea. O sanguíneo, você fala, ele fala o alfabeto inteiro. É desse jeito. Aí Jesus, irmãos, ele olha para esses homens aqui, e ele está falando, vem Pedro, vem Pedrão, abandona as redes e vem. Porque você vai ver no meio da caminhada, você vai ver que você vai converter-se tanto, que quando chegar a hora da sua morte, na sua mansiquinai, a palavra de Deus é renovo, irmãos. A palavra de Deus, aleluia, ela é pão que mata a fome, ela é água que, aleluia, tira a sede, ela é alimento para as nações. Nós temos o livro dos livros na nossa mão, e a gente fica jogando a responsabilidade nas costas de um, nas costas de outro. Deus está dando para nós o direito de conhecê-lo mais de perto. Ele
chama Pedro, Pedro vacilão. Quando chega a hora da morte, Pedro fala: eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Vire-me de cabeça para baixo. Quer crucificar? Crucifica, mas de cabeça para baixo. Ele está chamando os seus 12 discípulos, e ele chama Tiago, ele chama João, aleluia. João chamado, irmãos, ele entende a chamada e ele entra logo na presença. Ele é aquele discípulo que Jesus pode encostar, aleluia, recostar sobre ele e ele sobre Jesus devido à intimidade. Jesus está chamando e Jesus vai dizer: mas ide antes. As ovelhas perdidas da casa do meu pai. Indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Este ano de 2025, saia da inércia. Os presídios estão te esperando. Saia de tanto afazeres, mulheres. Que, aleluia, casa nunca acaba o serviço mesmo. Tira um tempinho, vai dar um folhetinho da igreja, vai convidar alguém para vir no culto, aleluia. Para de ficar de implicância com aquela vizinha que levanta o som na maior altura. Ela vai se converter, mas você tem que ir lá. A parte nossa, Jesus não vai fazer, irmão. Nós somos os pés de Teque. A Bia, é que na patute, a barassoria manto reva, a lamatuquenere a síria. Levanta as mãos para cima. Eu profetizo na sua vida uma unção diferenciada para ganhar almas. É ano de missões. Andar com Jesus não é para cabra frouxo. Andar com Jesus não é para qualquer um. Andar com Jesus é renúncia. Você chega do jeito que está, mas ele fala: não pode continuar assim. Você era mau caráter, comprava, não pagava, ficava olhando as mulheres que andavam nas ruas, sendo que você tem uma dentro de casa. Lá fora tem duas, aqui dentro só pode ter uma e honrar o nome do Senhor. Jesus é papo reto. É prego batido e tábua virada. E ele vai dizer para os seus discípulos: ó, curai os enfermos. É tudo para nós, irmãos, isso aqui, ó. Curai os enfermos. Tem uma irmã aqui que se chama Zélia. Zélia, ela veio, a irmã que foi curada na igreja, Ela falou: missionário, eu quero ir lá. Porque Deus te usou para mim. E Deus curou. Arai, Revas, Núria. Eu estava desesperançada. Deus te usou, foi colocado as mãos na minha perna. E quando Deus falou que eu arranco as dores das suas pernas, Deus arrancou as dores na hora. E ela está aqui para testemunhar. E o Senhor ainda falou: não dará, aleluia, trombose. Eu visito os teus sangues. E ela está aqui para testemunhar. Porque a Bíblia diz: isso é para nós, irmãos. Isso aqui, ó, os médicos têm que fazer cirurgia. A igreja chega e fala. Os médicos têm que estudar anos e anos e anos. A igreja chega e olha que confiança que ele depositou em mim e em você. A igreja chega, coloca a mão, aleluia. E o endemoniado, que o psiquiatra enche de remédio, ele é liberto na hora. Porque a graça de Deus, ela é transbordante e é para todos nós. Não precisa ficar preocupado com coisas ínfimas, com coisas. Ele providencia tudo. O meu horário está vencido e eu já quero orar por você. Você chega descalço, raquítico, e ele vai te habilitando. E quando você vê, ele já te habilitou para um negócio. Tem uma graça de Deus aqui.
Eu não sei se você está sentindo, mas o meu culto está tão gostoso. Eu não sei se você, aleluia, já alcançou. Mas quando eu desci e entreguei a minha oferta, carai, minha nuia se é. Pra mim o iki, tá, até. A papo bumbum, a bupa tapa dubu, a bubtéria sogdá. Coloca suas mãos aí sobre a enfermidade. E a igreja coloca sobre os pés.